Olá a todos, eu sou o professor José Renato de Oliveira Pim. Vamos dar início à parte 2 da videoaula 2. Essa videoaula 2, ela faz parte da disciplina Fundamentos e Métodos para o Ensino de Ciências. E nós vamos abordar, agora nesse segundo momento, as tecnologias da informação e da comunicação. Então, vamos fazer aqui um resgate histórico. Foi por volta da década de 70, de 1970, que os computadores começaram a ser introduzidos na sala de aula propriamente, com um objetivo ainda difuso de como eles pudessem ser aplicados propriamente no processo ensino-aprendizagem. Isso começou no mundo, esse movimento de levar os computadores para a escola, no intuito de utilizá-los, de forma para o processo ensino-aprendizagem. E aí os computadores foram chegando, isso, principalmente nos países mais industrializados, e junto com os computadores, o que eu chamo de periféricos, que são os pendrives, e-mails mais à frente, os equipamentos tipo CD-ROMs. Os materiais foram chegando junto com esses computadores e levando aí livros, muitas vezes digitalizados, para se fazer ali a leitura e apropriação de determinados assuntos. E ali foi se nomeado TI, o setor de tecnologia da informação nas escolas. No Brasil, o movimento dos computadores propriamente, da informação e da comunicação chegando nas escolas, ele foi um pouco mais tardio. Foi a partir da década de 90, propriamente, que se começou a ter as salas de computadores nas escolas, ou sala de informática propriamente nas escolas. Foi em torno de 20 anos depois que se começou a popularizar e chegar, de fato, essas ferramentas nas escolas brasileiras, nas escolas públicas brasileiras. E principalmente por meio do programa ProInfo, que teve várias versões aqui no Brasil, do governo federal, onde se estimulou ali os computadores, os seus periféricos e a sua utilização na escola, na sala de aula, para o processo ensino-aprendizagem. E é importante que as TICs, que são inicial de Tecnologias de Informação e Comunicação, ou também denominado Tecnologias da Informação e da Comunicação, e ele refere-se a uma pluralidade de tecnologias, de equipamentos e funções, que buscam, na escola, criar, capturar, interpretar, armazenar, receber e transmitir informações. Ele reúne, as TICs, elas tentam reunir ali a ferramenta tecnológica, os conhecimentos tecnológicos ao fazer pedagógico. Então, não é simplesmente o computador, os e-mails, as plataformas, mas sim a relação dessas tecnologias digitais, associado ao processo epistemológico de conhecimento, de cognição por parte do educando que se utiliza deles. E para isso, são multifatores, para que, de fato, essa relação da ferramenta tecnológica e o pedagógico se entrelaçam e realmente produzam o efeito esperado. O primeiro ponto que são destacados pelos autores da nossa leitura básica é que o professor deve ter domínio dessas ferramentas e dessas tecnologias, hoje em especial de plataformas, de ambientes virtuais de aprendizagem, Então, é importante que haja domínio por parte do professor. Faz-se necessário, então, que a escola seja dotada de uma boa estrutura física e material, de cabeamento, do próprio ferramenta do computador, seja notebook, seja de mesa, os desktops, mas que o professor se utilize e que a escola tenha essas ferramentas de forma bem alocadas, que haja investimento governamental para isso, para que haja desde ali a formação do professor até mesmo investimento nesses materiais e nas próprias salas e prédios ao qual as escolas públicas estão ali trabalhando, que o professor seja motivado para aprender e inovar em sua prática, então que aí saia dessa zona de conforto. É necessário esse momento intrínseco
de que o professor tenha gosto em querer mudar ali determinadas práticas, né, de que se vinha dentro de uma zona de conforto, aí você leva essas tecnologias e, ao utilizá-las, isso envolve mudança de paradigma e ressignificação da prática pedagógica pelo docente. Outro ponto, é imprescindível o acesso à internet, né, nessa ferramenta e nessas escolas, o domínio dela por parte do professor, então a internet faz-se como extremamente fundamental em toda essa logística que envolve ferramentas, professor e processo ensino-aprendizagem. É necessário que haja conteúdos digitais, né, de que se utilize conteúdos específicos, né, e aí vem as plataformas que tendem a se expandir, né, hoje no mundo, e a utilização dessas plataformas no processo ensino-aprendizagem, e que os currículos escolares possam integrar a utilização dessas tecnologias da informação e da comunicação. Então, tudo isso deve estar, na medida do possível, engendrado para que, de fato, ocorra o sucesso da utilização dessas tecnologias em sala de aula. E os nossos autores eles destacam que, na conjuntura atual do nosso país, alguns problemas, né, no uso das TICs na sala de aula. Primeiro, os autores que nós utilizamos na leitura básica, eles destacam que os futuros professores, né, os licenciandos, eles sabem utilizar as ferramentas, mas, por vezes, eles não conseguem fazer essa transposição dessas ferramentas para o processo didático-pedagógico. Então, a gente sabe utilizar muito bem computadores e plataformas, mas ainda não conseguem fazê-la para o processo ensino-aprendizagem, trazê-las no contexto do processo ensino-aprendizagem, né? Outro ponto que é destacado, que os alunos da educação básica, em especial, são nativos digitais e existem práticas didático-pedagógicas da sala de aula ainda do século passado, né? Práticas muito tradicionais e muito fora desse contexto digital. A estrutura da escola, muitas vezes, não coadunam com a utilização dessas tecnologias, a importância ali da formação continuada, que muitas vezes não ocorre. Então, aí o professor, principalmente que já está regente, ele não consegue ter ali um alinhamento por falta de formação propriamente de como utilizar essas ferramentas de tecnologia da informação e de comunicação com seus alunos. O currículo escolar, que muitas vezes é extremamente extenso e muito voltado a questões de práticas e de elementos ainda muito tradicionais, né? O que acaba recorrendo à utilização de práticas antigas, né, ou práticas ainda tradicionais, ao invés da modernização com as tecnologias da informação e da comunicação. Outro ponto é o tempo hábil, né, para o planejamento de atividades, que uma boa aula que utilize as TICs, ela envolve por parte do professor um tempo para a sua preparação, e muitas vezes a carga horária do professor é muito extensa no nosso país, trabalhando em mais de 2 escolas, isso faz com que haja pouco tempo propriamente para o planejamento das atividades, né? E isso, então, o que envolveria, de fato, práticas bem elaboradas, preparadas, planejadas, na expectativa de bons resultados. E também resistências às novas tecnologias. Então, isso muitas vezes envolve do corpo, desde a gestão, né, ou mesmo do corpo docente, uma resistência na mudança de postura. Então, esses são alguns pontos destacados como problemas no uso das tecnologias, né, da informação e da comunicação na escola no nosso país. Agora, eu quero destacar que as TICs, né, elas, quando bem desenvolvidas no processo ensino-aprendizagem, elas permitem troca de conhecimento em rede, né, e permitem, então, metodologias ativas. Só título de exemplo, né, quantos de jogos e games e plataformas ligadas a games você tem hoje voltadas ao processo ensino-aprendizagem sobre uma determinada temática que estão aí por meio de fontes digitais, né? Quero destacar também que novos paradigmas educacionais para que a escola possa acompanhar a visão de mundo complexa e sistêmica que a modernidade inaugurou, ela depende muito dessa utilização, de trazer essa aproximação da escola com as TICs. E mesmo utilizando um termo que foi muito desgastado nos últimos anos, a globalização, né, essa
facilidade que se tem hoje de se comunicar no mundo, de se trabalhar em rede no mundo, ela propiciou, né, a criação de um cyberespaço, né, de uma cybercultura propriamente. Então, veja, eu mesmo estou sendo professor de vocês, estou morando num outro estado brasileiro, ao mesmo tempo eu estou junto, acompanhando determinados desenvolvimento dos alunos, a mesma distância. Então, veja que o espaço entre o espaço real e o espaço virtual, ele acaba criando o que eu chamo, então, de cyberespaço e, consequentemente, uma cybercultura, né? Quando a gente se comunica por meios digitais, quando a gente está em tempo real, em locais muito distantes propriamente, por meio de uma live, por meio de um vídeo, né? Então, tudo isso criou-se no século XXI um espaço que ele está e não está, né? Que ele está junto e distante ao mesmo tempo, muito curioso, né? Enfim, isso vem com o advento do século XXI, da internet e das tecnologias da informação e da comunicação. E, nesse sentido, nós temos aí a EAD, né? Ligado às TICs, né? Porque a EAD ela coloca os sujeitos num ambiente online, né? O que pode garantir ali, mesmo fisicamente distante, uma interatividade, a colaboração e uma cocriação para a produção final de um objeto. Quantos de nós aqui não desenvolvemos trabalhos, né? Produção de artigos ou produção de trabalhos de determinadas disciplinas, né? Numa cocriação, mesmo não estando juntos presencialmente, mas estando juntos ao mesmo tempo nesse presencial virtual. É muito curioso toda essa criação dessa cybercultura e desse cyberespaço que permitiu ali também essa modalidade de educação, eu chamo da educação à distância. Então, as tecnologias da informação e da comunicação, elas vêm, então, desde a década de 70, um pouco mais tardiamente no Brasil, e ela constantemente se modernizando, né, se recriando, ela traz aí hoje um trabalho de produção de conhecimento em rede, onde o virtual, o real e o instantâneo acontecem ao mesmo tempo. Houve, então, uma ruptura de certos paradigmas mais tradicionais que se esperava-se, né, que somente o contato físico pudesse ser uma forma de geração e produção de conteúdo, enquanto, na verdade, agora nós temos as tecnologias da informação e comunicação, né, ao nosso favor, criando, então, esses novos espaços, esses novos mecanismos, como os e-mails, as plataformas, os drives que ficam nas nuvens. Então, tudo isso gerando aí uma revolução no processo ensino-aprendizagem e de formação de todos nós. Então, aqui eu coloco, né, mais ou menos uma imagem para finalizar esse momento, colocando que o professor do século XXI, em especial aqueles, né, que estão aí terminando o curso de licenciatura e pensam, né, em estar na sala de aula propriamente, as ferramentas tecnológicas, se bem utilizadas, se bem planejadas e bem aplicadas, elas contribuem muito com o processo ensino-aprendizagem, né? E trazendo aí uma roupagem totalmente contemporânea para o processo de ensino e aprendizagem do educando. Muito obrigado. E eu termino, então, essa parte 2 da videoaula 2 sobre tecnologia da informação e da comunicação, a sua relevância para o ensino de ciências.